Oi pessoal, muito boa noite, 7 horas 13 minutos, estamos ao vivo, direto dos estúdios da Central da Notícia com essas belas imagens de dois córregos. Teve muita festa, que pena que acabou, mas a festa continua essa semana e com imagens da Matriz, sempre a Matriz aqui de Jaú ao vivo para você nessa noite gelada, 14 graus nesse momento. O boletim de notícias da Central está começando. Oi pessoal, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Boletim de Notícias. É o Boletim da Central, gerado aqui dos estúdios da Central da Notícia e como vocês sabem, toda segunda-feira a nossa parceira, nossa analista, comentarista, e hoje vocês verão que muito mais, além disso, ela é Dani Rodrigueiro, está aqui. Boa noite, Dani, tudo bem? Boa noite, Boni, boa noite todo mundo. Mais uma semana, começando gelada, mas com o coração quentinho, tudo certo, vamos que vamos. Tá frio, hein? Pois é. Viu? Sabe, tava frio também, mas o que não faltou foi calor humano. Dá uma olhada nessas imagens da festa de Dois Córregos, que terminou esse final de semana. Esse final de semana teve Só Pra Contrariar, teve também o Anthony Gabriel e terminou ontem com o show da Eishla, cantora gospel, recorde de público. A Dani esteve lá. Dani, olha quanta gente, vendo pelo drone, né? Olha essa imagem, não é porque fui eu que fiz não, mas ficou sensacional. A imagem sensacional, a festa sensacional, a cobertura que vocês fizeram ficou incrível. E que festa, que delícia! Uma cidade que, nossa, tá muito em paz, tá muito tranquila, tá muito feliz. Viu? E só para todo mundo saber, ter uma ideia, foram quase 6 horas de transmissão através das páginas parceiras durante os 2 finais de semana. Isso é algo que nem a Globo faz. O que a gente faz em 4 ou 5, a Globo precisa de 80, 800. E ainda a Globo não sabe que... Olha lá, vamos ver aí como é que... Era pra já, mas olha lá, olha como a festa tava boa. Gente, esse é o meu professor de política hoje pra sempre. Ele tem samba no pé. Doutor Rui, meu querido prefeito de Dois Córregos, gente, nunca... E esse é o Boni, gente, veja. Pode pôr em tela cheia, vai. Olha isso, o Boni. Gente, esse menino dançando. Vejam, todo mundo. A gente tá fazendo olhar. Espelhamento de tela, não tem problema, isso, pode aí, tá com o Rui prefeito de Dois Córregos. Perdeu a voz também a semana passada. Perdeu. E sabe o que é legal? É ver uma cidade poder fazer tudo isso. E poder fazer tudo isso, Dani, olha lá, eu e a Dani dançando. Dançamos muito, foi uma delícia. O samba no pé do Dr. Rui, prefeito de Dois Córregos, é um pouquinho mais apurado que o seu. Sim. Mas foi uma delícia dançar com você. Foi uma festa deliciosa. E, gente, quero contar uma coisa para vocês especial. Fazia muito tempo que eu não via um político com a categoria do Dr. Rui, prefeito de Dois Córregos. Eu estou falando do Dr. Rui porque ele é advogado, colega, estudou lá na IT, enfim, da minha época, lá de trás de professora, já do comecinho da minha vida acadêmica. Mas o Rui, gente, a juventude, o pessoal da nossa idade, até um pessoal um pouco mais velho, para fazer selfie com ele. Sim. Ele não é só benquisto, a cidade é apaixonada por ele, a cidade está feliz com a administração dele. O que a gente viu ali, eu até brinquei com ele, falei assim, pode contar que isso daí é o pessoal da prefeitura que você mandou vir aqui atrás de você, porque não é possível tamanho carisma. Mas, gente, é possível sim. Ele fez uma festa incrível, a cidade dá orgulho de ver. Um recinto maravilhoso, assim, uma parceria incrível aqui com a Central e assim, um carinho, um respeito pelo Boni, pelos meninos daqui, que também me encheu de orgulho. Fiquei muito feliz, foi assim, muito especial ter participado, fui muito bem recebida. Foi muito legal mesmo. Olha... Viu? E eu rapidamente, a gente pode deixar as imagens aí, Léo,
O que eu ia dizer, o bacana de Dois Córregos, assim como muitas outras cidades poderem fazer isso de forma gratuita, olha quanta gente quando acende a luz. Hoje, mais à noite, a gente vai publicar na Central uma foto agradecendo Dois Córregos. É muito bacana também feita de drone, que mostra realmente a quantidade de pessoas, recorde de público no sábado, inclusive. Mas, rapidinho, só para destacar, porque tem gente que acredite ou não que ainda critica. Dois Córregos investe mais ou quase que o dobro na saúde, na educação, na habitação, na infraestrutura e tudo mais. O que proporciona ao município o direito de fazer tudo isso de graça para a população. Os shows eram gratuitos, né? Então, isso vale... Só estou dando esse toque para quem questiona, mas e a saúde, como é que tá? Tá tudo funcionando muito bem lá em Dois Córregos e a gente sempre mostra isso para vocês aqui. Se não tivesse funcionando super bem, a cidade não estava tão feliz, tá? Exato. É claro que vai ter alguém para questionar, vai ter alguém para pedir alguma coisa, mas não foi o que a gente viu. A gente viu um agradecimento e um carinho muito grande com o prefeito. E a organização da festa, gente, tinha seguranças para todo que é lado, a organização da festa tinha banheiros muito bem equipados, tinha alimentação, tinha um lugar, tem arquibancada, tudo asfaltado, só a parte do show ali, mais no chão batido, mas tranquilão também, Sim. super bem feito. E tinha um lugar coberto, grande, com bastante mesa para se você quisesse sentar, comer alguma coisa gostosa, enfim, muito, muito, muito bom. A gente vai ficar devendo as imagens, mas ontem a gente mostrou e vamos mostrar futuramente também, porque esse espaço onde o pessoal estava comendo é o centro de eventos que foi destelhado tempos atrás. Destelhado não, foi praticamente colocado ao chão, né? Pelo vento. E aí a prefeitura, a primeira verba que Dois Córregos entrega de município de interesse turístico. Falando em Dois Córregos, agora misturando um pouquinho com Jaú, duas meninas ontem, elas entraram em contato com a página através do Magesto do Vem Pra Rua, falaram comigo e elas cantam hinos gospel na igreja que frequentam. E aí é bom realizar sonho, é gostoso. E ver a felicidade das duas foi demais. Então a gente vai aproveitar e vai rever esse trecho de emoção que aconteceu ontem lá em Dois Córregos. Dá uma olhada. Então agora, a partir de agora, você já está sabendo da história. É a Ruth e a Priscila. A gente tem imagens delas aqui fora. O quanto elas estavam se agonizando e sofrendo. Pedi para o Lucas vir aqui para mostrar a emoção das duas entrando. Porque elas vão conhecer finalmente tanto a Ruth como a Priscila, que são fãs de Jaú, vieram através da página do Magesto. Oi, querida. Vem cá, muito prazer. Vocês são de Jaú? Muito prazer, tudo bem? Quem é a Priscila, quem é a Ruth? Eu sou a Priscila. Eu sou a Ruth. Ah, vocês são irmãs? Isso. Sim. Ai, que linda! Agora eu queria saber quem é que vai contar como é que é essa história, porque, viu, a vida de vocês, você pode achar que não, mas se cruzou em muitas vezes, não é isso? Sim. Quando o Matheus foi diagnosticado com meningite, na mesma semana eu fui diagnosticada com um tumor cerebral. Meu Deus. Então, o seu Zino foi o que me manteve de pé. Glória a Deus. E o que me trouxe glória até a aqui, Deus. porque quando você recebe um diagnóstico de tumor na cabeça, você pensa muitas coisas, entre elas em tirar a própria vida. Sim. Mas Deus estava no controle. E você tá aí, já vai fazer 6 anos. 6 anos. Curada. Pra graça Milagre de é Deus. você. Viu? E cantando, porque as duas, na verdade, tem mais um, tem o irmão também que não veio, mas cantam, inclusive, né? Conta pra gente. Na igreja. A gente canta sempre o fiel a mim, porque Deus sempre Ai, foi perfeito. fiel a gente, sempre, todo momento, e nós somos muito gratas por você estar aqui, bênção. pelos louvores que você canta, você é uma prova viva da nossa fé. Amém. Então vamos cantar um pedacinho? Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça
a mim. Que bacana, né, Dani? Cantam bem. Sensacional, cantam muito bem. E E que aquilo que a história de gente vida. falava semana passada, né? Como a gente pode influenciar, como a gente pode acolher, como a nossa verdade pode ser significativa para os outros. Sensacional, duas lindas e assim, super bem recebidas. Essa é a função, né, também, né, do artista, da cultura, é o acolhimento, é o carinho, e é muito legal. Diferentemente da Paula Fernandes. Eu sabia que ele ia falar isso. Vamos falar de coisa melhor ainda. Olha a nossa melhor idade dando orgulho pra gente. Coloca imagens na tela. Lindas, Viu? maravilhosas. São as nossas lindas da melhor idade. Coreografia da linda da Vitória Aleixo, nossa parceira aqui, da Giovana Recinetti. Ganharam ontem, foram ouro nos Jogos da Melhor Idade. Olha que bacana, quanta gente competindo e que bom ver isso, né, Dani? Sensacional. Elas foram maquiadas pela Dani, que é a menina que cuida de mim. Quando eu tô assim, de qualquer jeito, sou eu. Quando eu tô arrumadinha, é a Dani, uma graça, uma querida, e elas foram muito bem coreografadas, muito bem ensaiadas, e uma alegria de viver, uma coisa maravilhosa. Enche a gente de orgulho, muito mesmo. Parabéns, meninas, que lindas! As meninas de ouro de Jaú, representando muito bem Jaú nos Jogos da Melhor Idade. Lembrando que Jaú está competindo em diversas modalidades, a gente vai te atualizando a respeito disso. E que bom termos o pessoal da Melhor Idade praticando esporte, fazendo atividades culturais, recreativas e que motivam inclusive a participação em jogos como esse, né, Dani? E aí aquela história que a gente sempre fala, né? Nós temos duas grandes ferramentas para a gente poder cuidar dos nossos. É a educação, mas sem o esporte, que a gente falou tanto quando o Bruno esteve aqui, que a gente vem falando bastante. O esporte é inclusão, o esporte é energia, o esporte é saúde, o esporte é pertencimento, o esporte tira a molecada da droga e não deixa o pessoal da nossa idade aí se apequenar e ficar cheio de doença, o pessoal mais velho aí se entregar para uma situação mais confortável, que na realidade acaba trazendo tanto desconforto. Então, todos os amores e todas as glórias para o esporte de um modo geral. Parabéns para as meninas, parabéns para quem cuida delas, parabéns para o exemplo que elas dão para todos nós. É isso aí. Que bom, parabéns e por mais mulheres de ouro em todos os lugares e esse reconhecimento. Parabéns para a Vitória Aleixo, que é nossa parceira aqui, filha da Solange Magon, para a Giovana Recinetti também, que comanda o estúdio de dança Exuperry, para a maquiadora também, porque a Dani envolve todo um conjunto nessas apresentações. Viu? Vamos mudar de assunto, é um tema polêmico que a gente vai falar rapidinho, mas caso queira você pode dar sua opinião aí nos comentários, você que está nos acompanhando ao vivo. Vão voltar a discutir e falar sobre os rodeios. E aí é um assunto que a gente vai fazer um programa específico sobre isso, Dani e eu. Já estamos aqui nos comprometendo, porque temos opiniões diferentes. Bastante! Radicalmente diferente. E o assunto volta a ser discutido na sessão de hoje, não entra ainda em votação, a gente tem imagens aí de arquivo, né? A Dani já está aqui se lamentando. Só para vocês aí de casa terem noção que o assunto volta a ser discussão, porque já está em fase de licitação o cercamento através de muro do recinto da Expo Jaú. E se vai cercar, se vai ter melhorias no ambiente, é para a retomada do recinto da Expo, né? Para voltarem pelo menos shows que sejam e tudo mais. A gente vai falar bastante sobre isso e é o seguinte, eu vou dar uma frase e a Dani vai dar uma frase. E aí depois a gente vai fazer um programa sobre a opinião de vocês de casa, que é muito importante. Aliás, a nossa opinião perto da de vocês vale nada. Em relação à opinião, quem manda aqui são vocês. A minha frase pro rodeio é a seguinte: se eu tenho um bem, ou um patrimônio, ou uma empresa, ou uma página, que é a minha forma de sustento, de melhora de vida e etc, etc,
eu não vou tratar mal desse bem, ou desse objeto, ou dessa loja, ou desse comércio, ou dessa página que seja. Então é essa comparação que eu faço a quem cuida dos bois e touros que disputam leilões. A minha frase, que eu vou bolar agora, né? Porque ele me pegou de surpresa, ele já tinha isso na mente. É a minha ideia fixa. A minha é a seguinte: vamos colocar no peão o mesmo instrumento que colocamos no boi para pular e no cavalo para pular, e depois pode soltar os dois na arena, sem problema nenhum. Se a gente fizer isso, tá tudo bem. Aí, mas vamos colocar com carinho, Ainda bem né? que você falou isso, porque eu vi nas redes sociais essa semana. Um pouquinho diferente, né? Não, sabe o que falaram para fazer? Colocar minha mãe. Não, nem é a tua mãe não, porque eu não quero tua mãe. Tua mãe você deixa ela bem quieta, que eu cuido dela. Vamos colocar você mesmo e todos os peões que querem continuar fazendo isso, não tem problema nenhum, eles são bem cuidados também. Vamos, né, dar uma boa ração para os animais e uma boa comida para os peões, tá tudo certo. Mas vamos fazer com eles a mesma coisa que a gente faz com o animal. E se tiver tudo bem, a gente segue o jogo, tá tudo certo. Bom, é assunto que vai ser discutido e tratado em Jaú muito em breve. Você jauense, principalmente, precisa estar ciente, porque para saber o que seus representantes fizeram, né? Para não acontecer igual eles têm feito ultimamente. Aliás, vem cá, Léo. Ô Paulo Gambarini, não pode esquecer que os idosos que te colocaram aí na Câmara, em sua maioria, continuam, ou melhor, não acreditam mais em você, tá? Pode benzer o que você quiser, que ele não tem mais validade nenhuma. Infelizmente, a sua trajetória política acabou quando você foi favorável ao fechamento do IPMJ, colocando cerca de 200, 300 idosos à margem da saúde. Você tirou um direito, ajudou a retirar um direito adquirido deles. Então, faz o que você quiser, faz o que você bem entender, mas você votou. E já que você votou, foi você quem escolheu, foi você que optou e foi você que colaborou para que cerca de 300 idosos perdessem o direito à saúde. Bom, vamos continuar. O que temos? Agora temos coisa boa. Foi muito boa e eu sei que você deu um pulo lá rapidinho. Põe imagens do arraial aéreo que aconteceu em Bauru. Foi no sábado, na sexta e no sábado. Dani passou por lá, foi no sábado que você passou por lá? Sábado. A gente esteve lá ontem, inclusive. Muita gente, olha, essas imagens, diga-se de passagem, são exclusivas. Ainda bem que tá com logo aí, porque todo mundo tentou subir na torre de controle, mas só a central conseguiu. Olha quanta gente, foi daí que a gente fez a live ontem. Mais uma vez reitero aqui um abraço para o Cristiano Pacola. Quanta gente, né? Quanta família, que coisa bonita, né, Dani? Essa já é uma tradição lá em Bauru. Bauru tem uma faculdade, né, de ciências aeronáuticas, de pilotos. Tem ali um pessoal bem focado com isso. Tem uma história, né? O próprio Marcos Pontes, que é o nosso astronauta, ele é da cidade. Então, assim, já virou uma tradição e são imagens muito bonitas, é uma festa muito legal, muito bem organizada. Comidas deliciosas. O espaço está todo muito bonito. Então, assim, já virou tradição e realmente é uma beleza, é muito legal. Embora dê um pouquinho de frio na barriga, porque é muito perto, né, das avenidas ali movimentadas e assim, tem muita casa por perto. A gente já teve, né, infelizmente, tragédias por ali, mas agora já tem tudo com muita segurança, tá tudo redesenhado, né? Então a gente já tem uma estrutura muito legal. Eu continuo com friozinho na barriga, me dá um pouquinho de medo. Mas é lindo de se ver, é de muita coragem, enfim, é muito legal e vale bem a pena na próxima edição, em outras oportunidades, acompanhar. É um passeio muito legal. O legal é que é de graça, é gratuito. Ano que vem vai ter a 8ª edição, desenvolvido pela Fundação Marcos Pontes, em parceria
com a Prefeitura de Bauru, os apoiadores e tudo mais. O legal como não tem aqui sempre esse tipo de evento, por exemplo, como a gente não tem aqui, para quem gosta é legal, e a gente agradece ao pessoal da organização pelo convite, por isso estivemos lá ontem. E pela exclusividade. A exclusividade das imagens. Você que quer ver as manobras e acrobacias, é só rodar o feed aí um pouquinho da sua página que você esteja acompanhando, você vai ver a matéria que foi feita ontem, tem imagens bem radicais lá, viu? Bem estilo Ju. Eu ouso dizer, porque eu acompanho, por conta da faculdade, que tem o pessoal das ciências aeronáuticas, que eu gosto demais, e eu acompanho desde, acho que talvez eu tenha ido em todas as edições, não posso te afirmar, mas acho que eu fui em todas. Mas eu ouso dizer que nunca existiram imagens igual as que você fez ontem. Imagens de Lucas Nardo. Eu nunca vi ninguém subir ali na torre e filmar, porque ali é um ambiente que tem que ter muito cuidado, é um ambiente que só gente muito preparada pode estar, porque pode ter, aí tem toda uma segurança que envolve. Então, foi uma deferência e um voto de credibilidade pelo profissionalismo seu e da sua equipe, muito legal, assim mesmo. Viu, falando em exclusividade, essa festa aí contou com a campanha bem legal da TV Tem, que não tem essas imagens que a gente mostrou para vocês, e o pessoal que visitou podia doar também 1 quilo de alimento não perecível, e foi muita coisa arrecadada. Tem tudo aí na matéria, a gente só dá uma pincelada aqui para vocês. Viu? O frio continua, durante o final de semana vai chover, aí de repente vai fazer frio, aí de repente vai esquentar, mas para te ajudar a gente mostra como fica o tempo amanhã, tem um rápido intervalo, a gente vai falar, inclusive tinha imagens ali, vocês viram ao fundo helicópteros das polícias, helicóptero da Polícia Civil em Barra Bonita, o pessoal é envolvido em investigações aqui em Jaú morrendo de medo do que podia acontecer. Vamos falar sobre shows gratuitos, show do Luan Santana gratuito também, tem os carros que se perderam e começaram a invadir tudo esse final de semana, teve trator também que se perdeu, e vamos entender a diferença, Santo Expedito e Santo Antônio. Seria Santo Antônio o santo das causas impossíveis? A gente volta já depois da previsão do tempo. O avanço de uma massa de ar de origem polar, além de manter as temperaturas mais baixas em parte do sudeste do Brasil, também impede a formação de nuvens de chuva, como é o caso do interior da região. Ainda tem chuva para o nordeste de Minas Gerais por causa de áreas de instabilidade vindas do mar. Também chove no Rio de Janeiro por causa dos ventos que sopram constantemente do mar contra a costa. A temperatura nesta terça-feira não passa dos 17 graus na capital paulista, mesmo com a presença do sol. Rio de Janeiro terá máxima de apenas 21 graus. Em Vitória, 23 graus, com tempo mais firme, apenas com variação de nebulosidade. E em Belo Horizonte, a temperatura não deve passar dos 21 graus nesta terça. Gente, eu preciso dividir uma coisa com vocês. Foi complicado ver um sobrinho disputando audiência com a gente, sabe? Pô, tudo bem pensar nele, mas tem que pensar nos outros também. Como o Santander fez, que divide seu Pix, que é bom pra quem envia e pra quem recebe. Dá pra parcelar Pix de qualquer valor em até 24 vezes. Quem envia, vai pagando aos pouquinhos. Quem recebe, tem tudo na hora. É direto no aplicativo, explicadinho, transparente. Afinal, não tem por que ficar escondendo as coisas, né, Brasil? A brava aqui sou eu. Divide o Pix. Vou te ligar, viu? Tem muito assunto pra gente dividir.
7h38, estamos de volta com o Boletim de Notícias, direto dos estúdios da Central da Notícia, com a nossa sempre analista, comentarista, parceira, já é uma co-apresentadora do nosso boletim, podemos dizer assim, né? E parceira de dança, hein? Exatamente, parceira de dança. Viu? Vamos falar sobre, continuar falando a respeito de notícias importantes. A Polícia Civil de Jaú apoiou a Polícia Civil de Barra Bonita no cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão na última sexta-feira, o que deixou muita gente em Jaú morrendo de medo porque o helicóptero Pelicano da Polícia Civil estava também na cidade. Muita droga foi apreendida e, por acaso, o helicóptero, aí são imagens da madrugada na cidade de Barra Bonita, muita droga foi apreendida. Aí também não está tudo que foi apreendido, já que eram 15 mandados de busca e apreensão. Foram feitos ao todo 8 prisões, 5 através de mandados e 3 através de flagrantes. A gente não tem atualização a respeito do número maiores de presos, mas o legal é que é o Dr. Rodrigo, lá da Barra Bonita, que é o mesmo que está comandando as investigações relacionadas à corrupção em Jaú, quem fez a operação. E eu escutei por lá que as coisas estão andando, inclusive está na Central na Política de hoje, coluna diária da Central aí nos grupos de internet, dando detalhes e bastidores a respeito da investigação que envolve pessoas citadas em corrupção em Jaú. O bom de tudo é ver a polícia trabalhando mesmo com toda a dificuldade, né, Dani? Sabe, Boni, hoje nós tivemos mais notícias, né, a respeito de prisões e dessas questões de apreensão. A gente tem que entender que a droga e a guerra contra as drogas é um assunto muito polêmico, muito delicado. Nesse final de semana, talvez os senhores e as senhoras tenham visto, né, uma marcha que São Paulo voltou a travar, né, literalmente uma marcha pela liberação de algumas substâncias entorpecentes. Na realidade é a maconha, né, uma marcha para a liberação da maconha. E aí, gente, é muito importante que a gente consiga entender que são coisas muito diferentes, né? A gente sabe das capacidades medicinais e do tanto que o óleo, né, que se extrai da planta da maconha é importante para crianças doentes, para pessoas que têm Alzheimer, Parkinson, para pessoas que fazem tratamento de câncer, enfim. Existe, sem dúvida nenhuma, um uso medicinal muito interessante e, olha, gente, cada vez mais necessário a gente pensar nessas questões alternativas. Agora, paralelo a isso, o tráfico, o que envolve a criminalidade, o que envolve a corrupção de menores, a questão de armas, isso é uma outra realidade e que não tem nada a ver com aquela primeira que a gente acabou de falar. Não se trata de ser a favor ou ser contra, se trata de entender que algumas questões têm uso medicinal e são muito importantes para algumas pessoas e outras são crime. E para criminoso, gente, a gente não tem que fazer concessão, né? A gente sempre fala, punir é civilizatório. Então, que a polícia tenha bastante tranquilidade, como vem tendo a nossa seccional como um todo. Né? A Barra Bonita sempre foi uma delegacia super bem equipada, com policiais super dispostos e que a gente possa, né, ter bastante tranquilidade, um processo justo, mas que apure os verdadeiros responsáveis, quem aí tem feito o que não deve ser feito, descumprindo a lei, para que a gente possa ter uma punição adequada. Sabe o que é uma punição adequada? É aquela que é justa, é aquela que dá o direito de defesa, é aquela que não exagera, que não exorbita, que permite, né, que as partes sejam ouvidas e que no final conclua pela condenação, se for o caso, pela absolvição, se for o caso. É sobre isso. Tá certo, viu? Vou aqui na minha rapidinho que eu vou dar um recado que a sessão está acontecendo e teve uma votação teoricamente, podemos chamar de importante, porque para acompanhar o Estatuto do Idoso, o vereador Borgo propôs que Jaú também diminuísse a idade mínima para a concessão daquele cartão de estacionamento para maiores de 60 anos, como já determina o Estatuto do Idoso. Adivinha o que aconteceu? Rejeitaram. Será que é só porque é do vereador da oposição? E vou dizer o seguinte, o Paulo Gambarini, sabe aquele que fica rezando para sua água ficar abençoada e você tomar e sarar? Um charlatão.
porque quem faz isso é charlatão, votou para que isso não fosse aprovado. Tá vendo? Só depois ele reclama que acabamos com a carreira dele com os idosos. Os idosos que poderiam ter o benefício ao estacionamento preferencial em qualquer lugar que seja, já o iria acompanhar o Estatuto do Idoso, tiveram esse direito negado com votos, me perdoem, mas eu preciso ler porque acabou de acontecer, dos vereadores Carlos Alberto Lampião, Lampião, Caroline Toledo Franceschi, mas escuta, ela já separou e ainda continua usando o nome do marido? Assim é fácil, né, doutora? Ah, meu Deus do céu, essa continua sendo nariz empinado a vida inteira. Quem mais votou contra os idosos? Chico Quevedo, para variar, o Bill Lucchesi, que está lá só para votar contra o povo, Marcos Brasil decepcionando, Rodrigo de Paula, Paulo Gambarini, Jefferson Vieira, Moretti, Tito Colói e Doutor Segura. Tá feio assim, né, gente? Vamos pensar no povo, parar de pensar na gente mesmo, no nosso grupo, mesmo porque o nosso grupo tem que ser Jaú. Vamos continuar falando agora, a gente falando de um assunto tão ruim, né, prejudicando os idosos da cidade, mas deve ter algum tipo de jurisprudência que imponha que o município cumpra essa parte do estatuto. Vamos falar do final de semana? Nada, o final de semana começa mais cedo, viu? Eu poupei desse comentário local, por mais que a língua coce, viu? O final de semana começa mais cedo para a maioria, que é trabalho todo dia, a gente não para, e você vai acompanhar. Aliás, as trocas de ingressos acabaram hoje, não tem informação se vai ter adiamento, acredito que não. Era até hoje, acabaram 6 horas da tarde. Põe na tela, Léo, que começa a quarta-feira. Tem Luan Santana! Tem Luan Santana para todo mundo, é gratuito, na quarta-feira, dia 15 de junho, Luan Santana. No dia seguinte, como é que é o refrão da música mesmo? Eu bebo cerveja, é isso, né? Eu bebo cerveja. Não é batom de cerveja com Israel Rodolfo, dia 16, de cereja. De cerveja, eu falei? É normal. Por isso que eu gosto disso, ao vivo e dessa descontração. Batom de cereja. Eu bebo cerveja, tá certo. Israel Rodolfo, dia 16 de junho, Maiara e Maraísa, As Lindas, dia 17 de junho, Ícaro e Gilmar, dia 18, é isso? 17, 18, obviamente, né, Rodrigo? De 15 a 18, Circuito Brahma apresenta o Bariri Rodeio Show. Pergunta! Você pergunta? Se nós vamos ou não vamos? Não, vocês vão? Claro, estaremos lá mostrando tudo para todo mundo que não puder ir. Estaremos lá com entrevistas, camarim e, claro, show, que é o que vocês mais gostam, eu sei. Mas no dia 16 você não vai. Dia 16? Que Não tem vai. dia 16? Ah, deixa eu falar. Tem Jaú. Tem Jaú. Dia 16 tem Jaú. Tem eu, tem aqui. O que tem aqui? Deixa pra lá. Ah, peraí, que eu preciso receber informação. Deixa eu ver. Ah, peraí. Ah, dia 16 tem surpresa. Acabei de receber. Entendi. Que hora que vai ser isso aqui? Deixa eu ver. Às 10 horas da manhã. Vou. Claro que eu vou. É noite o show. Aí é meu aniversário. Dia 16? À noite vai ser seu aniversário. Nós vamos comemorar aniversário 2 vezes. É aqui e lá. Meu Deus do céu. Não, é que eu recebi convite e não foi para aniversário. Eu recebi por uma outra coisa que dia 16 vocês vão saber o que é. Viu? E esses monte de acidente acontecendo em Jaú, olha o que fizeram lá na Farmavida. Perderam o controle do veículo e foram parar não dentro da farmácia porque bateram contra a parede dessa vez que está reforçada. Mas também teve... Na verdade, eu coloquei um trator de pequeno porte. Seria, na verdade, uma Bobcat. A gente tem imagens aí. Ó, dá uma olhada, Dani, como é que estão as coisas aí, ó. Lá no alto do vídeo, aí a Via Expressa aqui de Jaú, tá vindo uma Bobcat, olha lá, perdeu o freio, bateu 1, 2, 3, 4, 5, 6 e veio e parou no poste. Isso são 2, tá? De vários que aconteceram. Aí eu não sei, é fatalidade, é imprudência, acabamos de sair do Maio Amarelo aí que conscientiza o pessoal. Tá faltando um pouquinho de consciência. Teve mais acidentes ainda
que vocês acompanham aí na timeline das páginas no final de semana, mas a bruxa estava solta. Agora recebi o certo, meu Deus do céu, mas esse aqui eu não posso colocar na tela, né? O esse bruxo. Aqui, não, já pensou? Vai já o inteiro lá. Os bruxos estão soltos. Os bruxos, meu Deus. Os bruxos estão soltos e os bruxos fazendo essa arte. Aliás, tudo dirigido por meninos, né? Os bruxos estão soltos e aterrorizando os meninos. E a gente tem que ter sempre cuidado, né, gente? Cuidado para quem está dirigindo, cuidado com quem está dirigindo à sua frente e poder ter um pouco mais de precaução. Que bom, né, ali naquele acidente que foi um engavetamento, estavam todos estacionados, não teve vítima, mas é realmente uma cena complicadíssima. Nos lembra, inclusive, o terrível acidente da semana passada, que também foi uma espécie de engavetamento, que acabou levando à morte daquela senhora, né? Foi também uma espécie de engavetamento na rodovia e acabou levando à morte daquela senhora no dia seguinte. Nós falamos aqui na terça-feira daquela senhora que vinha voltando, né, do exame de Botucatu e no dia, naquela noite mesmo, ela acabou falecendo. Também foi um engavetamento. Então é tudo muito grave, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Uma consciência que a gente precisa ter. Você viu que aqui o pessoal é rápido, as imagens do acidente que infelizmente vitimou a senhora. A gente está em contato com a família, tentando falar com a família, eles ainda estão todos abalados. A gente no ao vivo aqui ainda registrava como uma batida, né? E a senhora encaminhada à Santa Casa, ela acabou não resistindo e vindo a falecer na noite da última segunda-feira, inclusive. Então, e isso tudo a gente volta, né, a lembrar, são situações que poderiam ser evitadas. Um exame que o Boni falou com tanta emoção aqui, um exame que não é, né, um absurdo de caro, um exame que poderia ter sido realizado na cidade e que acabou levando, né, mais um gasto, a prefeitura tendo que colocar ambulância, o deslocamento e o que a gente sempre fala, né, colocar em risco o paciente. O transporte de uma pessoa doente já é um problema, tem que ser evitado, e aí acontece isso, um acidente na estrada, independente de quem é ou não é o responsável, sempre tem um culpado, mas independente disso, de se apurar o culpado, ela estava na estrada sem precisar estar na estrada. E vejam que ela estava justamente porque ela foi a vítima pela posição que se encontrava, porque os demais ocupantes do veículo pouco ou nada sofreram. Mas porque ela estava na maca, né, deitada, como deve ser feito o transporte obrigatoriamente de pacientes, ela acabou aí tendo um problema enfim, né, e pela idade talvez, a gente não sabe, mas o fato é que ela faleceu. É uma pena, a gente sente muito, estende aí, né, os nossos sentimentos, a nossa tristeza, a nossa dor à família e a cidade como um todo, porque todo mundo sofre, né, de ver uma situação dessa e saber que é um cidadão jauense, uma cidadã jauense que a gente perde por conta justamente dessa desnecessidade de deslocamento. Enfim. Tanto sofre que durante a pandemia toda a gente enalteceu o trabalho do SUS, mas falta um pouquinho de cuidado do SUS em querer assinar os convênios com a Santa Casa. A gente tem aqui, graças a Deus, uma Santa Casa que é referência de verdade, que atua de verdade, diferentemente de outras gestões ou de outros locais. A gente tem aqui uma Santa Casa para frente, que investe e precisa da ajuda do SUS. Não é nem o custeio, porque o SUS não custeia, o SUS ajuda, na verdade. Então a gente precisa que o SUS, de fato, faça os credenciamentos devidos para a Santa Casa de Jaú. Viu? Seguinte, imagens aí da Santa Casa de Jaú. Precisa só o SUS assinar lá, ó. É só fazer a assinatura. Essas são imagens em arquivo. Agora o teto da Santa Casa já está totalmente coberto ali com as placas fotovoltaicas que vocês estavam vendo, mas é só para ilustrar o que a gente estava falando, é só o SUS dar uma atenção especial para a Santa Casa de Jaú que cuida de tanta gente. Antes da gente falar do Santo Antônio, deixa eu falar o seguinte, volta a imagem de Itapuí, de Bariri, por favor, para mim, dos shows, porque eu recebi aqui no meu celular a informação de que até sexta-feira 4.000 toneladas de alimentos já tinham sido arrecadadas
lá em Bariri nessa troca, porque Bariri você tinha que trocar o ingresso por 1 quilo de alimento, né? Não era uma coisa obrigatória, mas eles precisavam ter o controle de pessoas. Então 4 toneladas até a última sexta-feira foram arrecadadas e que hoje lotou lá, porque hoje era o último dia, foi todo mundo atrás para trocar o seu ingresso, já que no dia, volto a dizer, você que não trocou, infelizmente ou felizmente vai ter que acompanhar aqui pelas páginas parceiras. Não haverá troca de ingressos no dia. Agora, Dani Rodrigueiro, o Santos, que não é do Santos. Certo. Dani Rodrigueiro e o Santos. Vamos lá. Tá com a ajuda do celular. A gente, olha, se quiser dividir, conseguir dividir aí, colocar um santo de cada lado, você fique à vontade, porque a Dani outro dia disse que Santo Antônio não seria o santo casamenteiro, e sim o santo das causas impossíveis. Mas o santo das causas impossíveis seria Santo Expedito. O Santo Expedito é o santo das causas urgentes. Certo. A gente tem aí, só para você saber, do lado esquerdo da sua tela, o Santo Expedito, e do lado direito, o Santo Antônio. Bom, em primeiro lugar, vamos falar o seguinte. A gente está falando aqui de algo que, claro, tem a ver com o cristianismo, tem a ver com uma questão de um segmento religioso, mas a gente pede licença para todas as religiões, porque aqui nós estamos falando muito mais sobre uma cultura nacional, né, uma cultura brasileira, do que fazendo aí qualquer referência. Inclusive falamos agora há pouco sobre as cantoras e elas, as meninas que lindamente cantam são evangélicas, então deixar bem claro aqui que nós estamos muito mais falando sobre uma curiosidade, sobre uma devoção de uma religião e não aí fazendo nenhum tipo de, externando nenhum tipo de preferência, né? Isso, então, não vai achando que é porque a gente tá falando disso que é pra você deixar de acreditar no santo ou nada disso, não. Nada disso, né? É só para matar uma curiosidade, pelo menos minha. Nós temos aí uma série de questões, né? Nós temos os evangélicos, que a gente quer muito bem, a gente sempre fala do trabalho que eles fazem junto com os presos, com os encarcerados. Sábado foi dia de Ogum, então teve a festa de Ogum para as religiões de matriz africana, então também foi um dia de muita comemoração, de muita beleza, de muito amor. E a gente tem nesse mês de junho Santo Antônio, São Pedro, temos aí São João, temos os santos da Igreja Católica. São João da Fogueira. Exatamente. Mas vamos lá. O Santo Expedito é o santo da justiça, é o santo das causas justas e das causas urgentes. Não tem dúvida quanto a isso. Certo. O Santo Antônio, olha só, gente, como é que é a oração de Santo Antônio? Vou pedir licença porque é difícil decorar. E ela é pesada, ela fala o seguinte, né? Que o Santo Antônio deve livrar os seus devotos do erro, de morte, de calamidade, do demônio, de doenças contagiosas, né? Que tudo isso precisa da intercessão de Santo Antônio. Os doentes, por Santo Antônio, pela fé, recobrariam a saúde, o mar se acalmaria, né? As cadeias dos cativos se quebrariam, os estropiados recobrariam os membros e as coisas perdidas voltariam aos seus donos. Então, no fundo, Santo Antônio, por origem, é um santo de causas impossíveis, no sentido de estar perdido. Naquela situação onde você não tem mais a quem recorrer, então, né, isso há 300, 400, 500 anos atrás, recorríamos ao Santo Antônio. Quando em Pádua, né, quando se recebem brasileiros, né, em Pádua, a igreja de Santo Antônio em Pádua é uma igreja pesada, é uma igreja escura e é uma igreja relativamente triste. Porque é uma igreja onde as pessoas vão cheia de dor, cheia de necessidades, de coisas que, doenças em estado terminal, incuráveis, coisa muito grave. Então, é uma igreja que carrega, né, toda essa dor mesmo das pessoas. Mas no Brasil, inventamos essa moda que era para ter aí um santo casamenteiro. Eu tenho muita preocupação de como essa história começou e eu tenho até medo, Boni, para falar a verdade, daquilo que eu acho que é. Fazendo as pesquisas, né, eu sou muito curiosa da história, trabalhei um tempo com história do direito, então eu gosto de integrar a história, né, da nossa cidade, do nosso país, com a história jurídica.
Fazendo um pouco de pesquisa, essa ideia de que o Santo Antônio seria um santo casamenteiro, ela vem de uma época onde as mulheres elas eram dadas em casamento, né? Então os pais firmavam acordos nupciais e os casamentos eram arranjados. Quem nunca ouviu falar sobre esses casamentos arranjados? E às vezes tinham mulheres que acabavam não conseguindo, né? E acabavam sobrando e acabavam ficando. E foi, eu tenho medo, mas é contemporâneo o surgimento dessa ideia de que, sei lá, né, quando tiver totalmente desesperada, for alguma coisa impossível, vamos rezar para Santo Antônio para ver se ele te arruma um casamento. Eu tenho paura dessa história porque me traz a sensação desse casamento compulsório, que as mulheres precisavam do marido. Imagina, hoje a mulherada que coloca o santo de ponta cabeça na água, mata o santo afogado até para arrumar o marido. Mas a parte boa é que hoje isso daí, ó, essa história de arrumar marido, tem homem, tem mulher, todo mundo tá querendo aí o cuidado de Santo Antônio e a atenção dele. Parou essa história de ser a mulherada que precisa da ajuda do santo para casar, que a mulherada não tá precisando de mais nada não. Com todo respeito ao santo, mas vamos deixar o santo cuidar das causas impossíveis mesmo, que a mulherada não tá mais nessa pegada não. Mas não tem problema nenhum, podemos respeitar essa cultura e essa tradição nossa. De verdade, é o santo das causas desesperadas, impossíveis. Provado e mostrado e explicado, como sempre a gente fala pra você. Ô Léo, a gente tem a matéria do Conexidades aí? Temos? Eu esqueci, a gente ia começar falando a respeito disso, já pela primeira vez a gente falou já a respeito disso, participou do Conexidades, que é um evento que reúne prefeituras, expositores do estado todo, do Brasil todo na verdade, e cada município vai lá vender o seu peixe. E foi a primeira vez que já participou, foi um trabalho muito bacana, comandado pela Rafa Fernandes, a minha amiga, nossa amiga, atualmente secretária da comunicação aqui de Jaú, junto com a Secretaria de Desenvolvimento, e ela fez um vídeo bem curtinho que a gente vai reproduzir para vocês agora, 8 horas em ponto, a gente mostra para você como é que foi um pouquinho. E ó, Jaú foi tão bacana, Dani, não sei se você chegou a ver, eles criaram um segmento que vai ser implantado aqui na cidade de realidade aumentada, que é aquele sistema que você aponta a câmera do seu celular e começa a rodar um vídeo no seu celular para você saber mais a respeito de cada ponto que vai ser implantado aqui em Jaú. Mas vamos ver como é que foi um pouquinho dessa participação de Jaú no Conexidades que aconteceu no Guarujá. E para Jaú estar presente pela primeira vez na 5ª edição do Conexidades aqui no Guarujá, nós contamos com inúmeros parceiros, diretos e indiretos, e também o corpo de secretários que não mediu esforços para estarmos aqui fazendo bonito neste encontro nacional entre parceiros públicos e privados. E o nosso grande destaque foi o material gráfico que conta com a tecnologia da realidade aumentada através de uma parceria de uma empresa do nosso município. Já no início do livro é possível entender como funciona essa realidade aumentada através de um aplicativo que você pode baixar e com ele ter acesso a vídeos do município, como da história da cidade de Jaú, como pontos turísticos a nossa matriz. Temos em destaque a saúde do nosso município, a educação, o nosso polo calçadista e o 8º Distrito Industrial. É a história da nossa cidade e o legado que nós deixamos aqui na 5ª edição do Conexidades através do nosso material gráfico Jaú, alçando voos ao futuro. Legal o trabalho da Secretaria da Comunicação. A Rafa é demais, é uma fofa, né? Rafa, a minha eterna pequena. Querida, maravilhosa, um trabalho impecável, uma menina show de bola, sou fã do que ela faz, acho que ela está trabalhando de uma forma super legal. O Amaral Carvalho esteve lá também, estava integrado com eles, é um orgulho pra gente. E a Rafa aí mostrando, né, um projeto pioneiro, sensacional, Rafa, parabéns, um trabalho de categoria mesmo, uma baita de uma profissional. Tá certo.
Viu? Deixa eu antes da gente encerrar, vem cá, Léo. As opiniões expostas por mim aqui são minhas, tá? Eu respondo por elas, por isso podem mandar mensagem falando que eu não posso falar que vereador que benze água é charlatão, porque é charlatão. Engana os idosos no rádio, na internet, depois vai lá e vota contra os idosos. E não foi uma vez só não, foi duas. Paulo Gambarini, vai trabalhar em nome do povo de Jaú e para de querer encher o saco dos outros. Certo? Combinado? Sua semana vai ser mais leve, eu garanto. E para todos vocês, a gente deseja, obviamente, que essa semana seja uma semana sensacional, né, Dani? Vai ser mais curta, semana, né? Mais curta, porque semana tem feriado. Parabéns, eu adoro tem aniversário. E é isso aí, gente. Uma semana maravilhosa para todo mundo, com juízo, com cuidado. Quem sabe a gente não arma um aniversário surpresa, que não vai mais ser surpresa. Pronto. Entrar ao vivo do nada. Eu adoro aniversário porque eu adoro alegria, eu adoro tudo que é de bom que vem das pessoas que estão perto da gente. A gente tem que conviver com isso. E aqui virou uma família, né? Tô muito feliz. Vamos que vamos. Gente, boa semana pra vocês. A gente se encontra. É aquele negócio, a qualquer momento. Com imagens da Matriz de Jaú agora nesse momento. Deixa eu ver aqui quantos graus. 14? Não, já deve ter diminuído com certeza. 14 graus ainda, com sensação de 13 graus. 8h05 da noite nesse momento. A gente termina hoje não com a Matriz. Vamos voltar para Dois Córregos, porque foi uma delícia e Bariri tá chegando e a gente vai se divertir aqui nas páginas parceiras. Você se diverte, você fica sempre bem informado. Tem para todo mundo. Vamos que vamos. Boa semana, gente. Tchau.